O chanceler brasileiro Ernesto Araújo se reuniu nos Estados Unidos com Steve Bannon, ex-estrategista de Donald Trump. O encontro ocorreu na noite de quarta-feira na Embaixada do Brasil em Washington. Uma das pautas foi o discurso do presidente Jair Bolsonaro no dia 24 em Nova York, na abertura da Assembleia Geral da ONU. O Palácio do Planalto teme protestos e assessores têm orientado o presidente a moderar suas falas para evitar novos problemas diplomáticos. Até agora, a previsão é que o foco principal do discurso seja a questão ambiental, com defesa da soberania brasileira sobre a Amazônia. A proximidade com Bannon começou na campanha eleitoral, quando o deputado Eduardo Bolsonaro, filho do presidente, se reuniu com o ex-estrategista de Trump. Fala, Josias. Olha, eu acho que o Brasil comete um erro ao se associar tão umbilicalmente aos Estados Unidos. O Bolsonaro, os seus filhos, o chanceler Ernesto Araújo, eles sustentam a tese segundo a qual o PT se afastou de Washington por razões ideológicas. O problema é que o novo governo se aproxima dos Estados Unidos pelos mesmos motivos. Eles dão de ombros para uma obviedade, que é o contrário do anti-americanismo primário do PT, é o pró-americanismo inocente da dinastia Bolsonaro. Nesse ambiente contaminado pelo fanatismo, o mito periférico tende a ser engolido pelo mito da potência. Assim como não faz sentido que o Brasil trate os Estados Unidos na base do pontapé, também não é razoável tratar como épico um relacionamento do Bolsonaro com o Trump, que os filhos se dão bem. Mantido esse diapasão, esse pró-americanismo ingênuo vai acabar convencendo Pequim de que Brasília prefere a submissão ideológica a Washington a manter um relacionamento comercial superavitário que o Brasil tem hoje com a China. E eu acho que esse discurso ambiental, você diz que não precisa da Europa, não precisa de verba de governos europeus para manter a Amazônia, e reclama que o Macron, o presidente da França, subverteu a soberania do Brasil sobre a Amazônia. Aí você vai discutir um discurso do presidente brasileiro na ONU com autoridades americanas? Quer dizer, e onde está a soberania brasileira? Você vai submeter a política ambiental brasileira à Casa Branca? Não faz o menor sentido isso. Acho que nós temos que tratar os Estados Unidos com a decência que os Estados Unidos merecem, de potência mundial, mas não com essa submissão que existe hoje em relação, na relação do Palácio do Planalto com a Casa Branca. Você, Constantino? Olha, eu acho excelente que o Brasil esteja se aproximando mais dos Estados Unidos e também deixando para trás o ranço do anti-americanismo infantil, que foi uma marca de muitas gestões no passado, e inclusive do Itamaraty, em vários aspectos. Dito isso, Steve Bannon não é Estados Unidos. Steve Bannon é uma figura obscura, radical, eu não sei quem eu vou estar ofendendo agora, mas é uma espécie de Olavo de Carvalho americano, né? Ele é líder desse movimento, que é um grupo de nacional-populistas autoritários. Tem lá o Viktor Orbán da Hungria, que defende a democracia iliberal, e eu tenho muito receio do Brasil estar sendo usado para instrumento dessa retórica de guerra cultural tão fomentada pelo Steve Bannon. Vamos lembrar que o Steve Bannon é bom disso, estratégia de guerra. E o Trump usou dessa habilidade dele na campanha. O que fez depois, uma vez eleito, deu um pé na bunda do Steve Bannon, não aguentou ficar com ele por perto da Casa Branca, e hoje ele não é mais parte do governo. O Trump sabia que tinha que governar uma nação. O Bolsonaro precisa lembrar disso. Uma coisa é estratégia para vencer a eleição. Outra coisa é governar um país complexo. Está faltando isso, descer do palanque. Então, nós falávamos aqui, quem está ouvindo na rádio não viu, no intervalo, sobre o presidente talvez descansar um pouco mais e mandar o Mourão, o vice, para a ONU. Era uma brincadeira, entre aspas, que eu fiz justamente porque o Mourão certamente não ia acatar um discurso escrito por Bannon ou o seu preposto no Itamaraty, que é o Soroka Bannon, né, o assessor especial Felipe Martins. Isso vai ser um discurso altamente ideológico, radical e que serve aos interesses de outros, não do Brasil. Vera. É isso aí, nossa, a gente anda tão concordante. Essa ida do Ernesto Araújo a Washington, ele fez lá um discurso num think tank conservador, em que ele misturou... sabe quando você vai naqueles
self-service que tem sushi, picanha, e que o caldo da picanha fica escorrendo assim no sushi, você faz aquela lambança, pega um pouco de lasanha, um pouco de salada, põe um pouco de tudo. O discurso dele era praticamente isso, nem os conservadores entenderam nada, passou uma vergonha. E essa aproximação meio vassala do Steve Bannon pode prejudicar até o nosso alinhamento com os Estados Unidos, porque o governo do Trump hoje em dia tem sérios problemas com o Bannon. Está afastado dele, acha que ele pode causar problemas para o presidente. O afastamento não foi assim tão consensual, foi um tanto quanto litigioso, então não dá para entender direito, não dá para acender velas nesses dois altares. E eu acho que a gente nem precisaria acender vela em nenhum desses altares, bastaria ter uma diplomacia soberana, pragmática, que tenha os olhos postos nos interesses do próprio Brasil, etc, etc. Então, achei que essa viagem do Ernesto Araújo aos Estados Unidos foi especialmente folclórica. O discurso é um discurso que é ainda mais constrangedor, que é o da posse dele, e eu achava que isso era difícil de acontecer, misturando autores, misturando conceitos, um conceito sobre a questão ambiental e climática que, se for levado à ONU, vai nos fazer passar uma vergonha total e tremenda. Eu acho que estava na hora dos profissionais, os profissionais da diplomacia entrarem em campo antes que seja feito um desastre. Por favor, coloquem o Marcos Trujillo para ajudar na elaboração desse discurso. Ele está no governo, ele não é da oposição. Marcos Trujillo eu conheço bem ele tem meu voto também. Que não botem os barbudinhos tradicionais da Itamaraty. Marcos Trujillo é uma pessoa muito preparada para isso. O mais curioso nessa matéria é que há no Itamaraty gente conservadora como o Bolsonaro. Existe, claro que existe. Gente, mão de obra altamente qualificada, que tem todas as condições de fazer um belíssimo discurso, porque esse discurso ele precisa ser técnico. Ele não pode ser um discurso político chutando canela. Acho que a melhor pessoa para discursar na ONU hoje seria a ministra Tereza Cristina, talvez. Manda a Tereza Cristina, também voto a favor disso.